Lucas 24, na verdade a partir do verso 1. Vamos ler, por favor. Lucas 24, 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, ou seja, um domingo, assim como hoje, as mulheres levaram ao sepulcro de Jesus, que já estava morto, especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Fala comigo. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Aleluia. Então, aquelas mulheres foram até o lugar onde Jesus estava sepultado. Para quem não sabe, a crucificação do Senhor Jesus aconteceu numa sexta-feira. O Senhor então foi morto na sexta. Passou o sábado nessa condição, e no domingo, no primeiro dia da semana, algumas mulheres, como relata aqui Lucas, foram até o túmulo de Jesus, porque elas queriam visitá-lo, elas queriam saber como estava o corpo, mas, para sua surpresa, quando elas chegaram no túmulo do Senhor Jesus, a pedra já havia sido removida. Fala comigo, a pedra havia sido removida. Aleluia! Enquanto eu falo aqui, você pode expressar sua gratidão a Deus, porque hoje, mais do que um culto de ensino, é um culto de gratidão a tudo que Jesus fez por nós, amém? Então seja ministrado pela palavra do Senhor Jesus. Verso 3: mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Aleluia! Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E, abrindo parênteses aqui, eu imagino o que estava acontecendo no coração dessas mulheres e na mente nesse momento. Pensa comigo, você vai visitar o morto e chega no sepulcro, a pedra que tapava estava removida e o corpo já não estava lá dentro. Com certeza o seu coração é tomado por uma grande expectativa ou angústia, por não entender o que estava acontecendo. E ainda por cima aparecem 2 homens que estavam vestidos com roupas que brilhavam como a luz do sol, que se colocaram ao lado delas. Verso 5, como nós já lemos: amedrontadas, as mulheres abaixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Fala comigo, por que procurar entre os mortos aquele que vive? Aleluia! Nós não vivemos ou não servimos a um Deus que está morto, pendurado numa cruz, como muitos acreditam. De fato, Ele foi pendurado na cruz, Ele morreu, mas nós já não procuramos Ele entre os mortos, porque Ele ressuscitou. Verso 6, Ele não está aqui, disseram eles, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele disse quando vocês ainda estavam na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Levanta as suas 2 mãos comigo e fala: o meu Senhor ressuscitou. Você pode aplaudir o nome dele por isso? Aleluia! Independentemente do que você já tenha como conhecimento na sua vida a respeito de Cristo, não sei qual é a informação que você tem a respeito do Senhor Jesus, mas a maioria das pessoas, principalmente na nossa sociedade cristã católica, quando pensa em Jesus, imagina aquela imagem de Jesus pendurado numa cruz, é ou não é verdade? Com o rosto baixo, com uma cara de morto. Essa é a imagem que nós temos de Jesus, essa é a imagem que as pessoas têm do Senhor. Mas nós, como eu disse, não vivemos para um Cristo morto, nós vivemos para aquele que ressuscitou. Amém? O nosso Deus ressuscitou. Então, percebendo isso, eu tenho que ter já no meu coração uma grande fé, porque todo o sentido da minha vida está relacionado com alguém que venceu a morte. Quem diz amém aqui onde eu estou? Eu preciso do seu amém, por favor. Amém. Tudo que nós fazemos na nossa vida hoje tem a ver com alguém que venceu a morte. Qual é o maior medo da nossa vida? É a morte. Tudo que nós fazemos com o objetivo de sobreviver é para evitar a morte. É ou não é verdade? Eu não sei se você sabe disso, mas todos os medos que você tem na sua vida, no final das contas, estão relacionados à morte. Você tem medo de perder o emprego,
Porque se perder o emprego, vai ficar sem sustento não tem alimento, sem alimento não tem sustento, se alimento não tem vida, então tem morte. Quem entende o que eu estou a dizer? Tudo na nossa vida tem a ver com a morte. Ora, aquele a quem nós servimos é aquele que teve capacidade de vencer o nosso maior medo. O maior medo que nós carregamos na nossa vida é o medo da morte. E Jesus, o nosso Rei, é aquele que teve poder para vencer a morte, para a glória do Senhor Jesus. Nós vivemos e adoramos um Deus vivo hoje em nome do Senhor Jesus. Por isso que essa mesa está servida. Por isso que nós preparamos também algo para as nossas crianças. É por isso que nós estamos aqui. Eu não sei se você percebeu hoje o ambiente do louvor, mas enquanto nós cantamos, enquanto os irmãos ministram, a presença de Deus flui entre nós. Por quê? Porque o nosso Deus não está morto, para a glória do Senhor Jesus. Quando você está na célula e começa a partilhar a palavra, a alegria flui, a presença de Deus se manifesta, pessoas são curadas, porque nós servimos a um Deus que está vivo. Fala para o seu vizinho, seu Deus está vivo. Aleluia. Fala para quem está atrás de você, o seu Deus está vivo. Nós precisamos nos lembrar disso, amém? Hoje é o dia mais importante do ano, porque nós celebramos então a ressurreição do nosso Salvador. 1 Coríntios capítulo 1, no verso 18, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós estamos aqui a falar sobre algo que muitos não percebem, que muitos não entendem. Na verdade, essa mensagem de alguém que morreu e ressuscitou parece uma loucura. É ou não é verdade? É fácil entender com a nossa mente natural que de fato Jesus ou alguém tem a capacidade de morrer e ressuscitar? Não é. Mas o nosso Deus é aquele que venceu a morte. A mensagem que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus. Sabia que muitos querem poder na vida? Se eu te perguntar se você quer poder de Deus, com certeza você vai dizer que sim, não é verdade? Quem deseja o poder do Senhor? Se eu perguntar quem é que deseja o poder para realizar milagres, levanta a mão, deixa eu ver. Quem deseja o poder aqui para prosperar? Quem deseja o poder para formar uma família? Quem estão solteiros? Ou então quem deseja o poder de Deus para abençoar a sua família? Aleluia. Todos nós desejamos. E o que a palavra nos diz é o seguinte: esse poder que muitos buscam, que muitos desejam, que muitos esperam, é a cruz do Calvário. A cruz de Cristo é o princípio de todas as coisas. A cruz é o princípio do poder. Por meio da cruz nós temos cura. Por meio da cruz nós temos paz. Por meio da cruz nós temos alegria. Por meio da cruz nós recebemos todas as coisas. Porque para muitos essa cruz que nós celebramos é loucura, mas para nós é poder de Deus, amém? Fala comigo, a cruz para mim é poder de Deus, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, amém? Verso 19: pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sua sabedoria o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu não sei se você um dia já leu esse texto, mas nós só existimos por conta dessa pregação do Evangelho. Porque o que nós estamos acostumados a pensar é que tudo que nós temos na nossa vida é pelo nosso merecimento. Tudo que nós vivemos na nossa vida é por conta daquilo que nós conquistamos diante de Deus. Mas quando você está diante dessa cruz, diante dessa mensagem, você percebe que na verdade nós não merecemos coisa alguma. Como pode um Deus ser tão gracioso com pessoas tão desobedientes? Como é que pode Deus ser tão gracioso com filhos que nem sequer cumprem tudo o que Ele fala? Se eu perguntar aqui se tem alguém que cumpre perfeitamente o que Jesus fala, certamente nós diremos que não. Quem entende o que eu estou a dizer? Mas Deus é poderoso.
E a pregação da graça, a pregação desse evangelho, que para muitos é loucura, para nós é poder de Deus, é salvação para nós. Amém? Verso 22: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Verso 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia. As pessoas pensam por aí, e muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus. É uma verdade, você já deve ter ouvido isso por aí. E outros pensam que todos são filhos de Deus, mas não é isso que a palavra nos ensina. Essa não é a verdade do Senhor Jesus. O único caminho que leva a Deus é o caminho de Cristo. Cristo crucificado, Cristo como a nossa sabedoria. Este que é escândalo para muitos, para nós é o caminho que nos leva a Deus, porque Ele mesmo um dia disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Logo, o único caminho que nós temos para alcançar a sabedoria e o coração de Deus é o caminho de Cristo crucificado. Fala comigo: Cristo é o único caminho que leva alguém a Deus. Amém? Eu não levo ninguém a Deus. Esta igreja não leva ninguém a Deus. O pastor Aloysio não leva ninguém a Deus. Nenhum homem pode levar alguém a Deus. Somente Cristo crucificado, aquele que morreu por nós e ressuscitou, tem capacidade de levar alguém até o caminho da salvação. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Pergunta para o seu vizinho: você está em Cristo? Se você está em Cristo, você está em Deus. Amém? Deuteronômio 21, no verso 22, a palavra diz que esse Cristo se fez maldição por nós quando Ele morreu na cruz. E olha o que a palavra diz então, preste atenção. Nós estamos juntos? Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto, o pendurareis num madeiro. Esse texto de Deuteronômio está descrito muito antes de Cristo. Amém? Lá no Antigo Testamento, quando o Senhor estava estabelecendo para o povo de Israel as punições para aqueles que desobedecessem a lei. Então ele está dizendo: se alguém for condenado à morte ou estiver passível à pena de morte, deve ser pendurado num madeiro. E aqui nós temos uma representação da cruz para você perceber um pouco melhor. A maldição então, ou a lei dizia que aquele que merecesse a pena de morte deveria ser pendurado. Nós estamos juntos até aqui. E olha o que o texto continua a dizer então no verso 23: o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Fala comigo: o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então o texto está dizendo o seguinte, como eu já disse, repito para você perceber bem: aquele que for condenado ou for passível à pena de morte deve ser pendurado no madeiro. E todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Fala comigo: maldito. O que significa maldito? Significa dizer que aqueles que são pendurados no madeiro carregam sobre si uma maldição. Quem entende o que eu estou a dizer? Logo, a maldição da lei estava destinada para aqueles que fossem crucificados. E quando o Senhor Jesus então foi crucificado na cruz do Calvário, o que aconteceu? Ele foi feito maldito. Logo, a maldição do pecado passou a ser parte de Cristo quando Ele foi pendurado. Mas Cristo nunca pecou. Cristo foi o único homem que passou por essa terra e não padeceu pelo pecado. Quando Jesus morreu na cruz, na verdade, Ele assumiu a maldição que todos nós deveríamos receber na cruz do Calvário. O peso do pecado de todos os homens foi colocado sobre os ombros de Jesus quando Ele decidiu morrer na cruz por nós. Fala comigo: Cristo se tornou maldição em meu lugar.
Significa que nós, hoje, não precisamos mais estar debaixo da maldição da lei. Mas veja, a lei só é maldita, ou só tem maldição na lei, para aquele que comete um pecado. Sem pecado não há maldição. Amém? Fala comigo. Sem pecado não há maldição. Glória a Deus, preste atenção nisso. Então, o pecado por meio da lei traz maldição. Se Cristo levou sobre si a maldição da lei, significa que tudo que eu carregava dentro do meu coração como peso por conta do meu pecado foi colocado sobre Cristo Jesus na cruz. Agora eu estou livre da maldição do pecado e da lei, porque Cristo levou sobre si todas as maldições. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia! Nós estávamos sujeitos a essa maldição. Eu era um maldito. Eu estava destinado à morte eterna, mas Jesus manifestou-se e morreu em meu lugar. Gálatas 3, no verso 10, olha o que a palavra diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Continuando o texto, Gálatas 3,10, preste atenção, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. O texto também nos lembra daquilo que o Senhor diz lá no livro de Tiago, que se nós descumprirmos um aspecto apenas da lei, nós nos tornamos culpados de toda ela. Eu não sei se você sabe, mas a lei de Deus, que abrange alguns livros do Antigo Testamento, está constituída por 613 cláusulas, 613 artigos específicos de proibições que o povo de Deus deveria seguir na lei. Eu pergunto, alguém aqui seguiu as 613 leis? É claro que não. Mas a palavra diz que quem pecar sobre apenas uma, ou sobre apenas um dos artigos dessa lei, se tornará culpado de toda ela. É o que o texto está dizendo. Todos aqueles que erram perante a lei estão malditos, ou são malditos. Mas Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Quem diz amém? Amém. Verso 11, olha o que o texto continua a dizer: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Vamos ler isso juntos? Leia, diga bem alto comigo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, como nós já lemos: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Verso 14: para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, para a glória do Senhor Jesus. Nós fomos resgatados da lei pelo nosso Senhor. Isso me dá paz, isso me dá alegria para viver, isso me dá confiança para viver, porque eu não sei se você já percebeu, mas todas as vezes que nós erramos, o inimigo se levanta para produzir em nós condenação. Todas as vezes que você falha, seja com Deus ou com alguém, o inimigo se levanta para produzir condenação, para dizer a verdade a respeito de quem você é, para tentar te enganar, para tentar te confundir, para tentar dizer: você vai na igreja? Sério? Diga misericórdia. Ou para dizer: você quer servir a Deus? Olha os seus pensamentos, olha o que você faz, olha como você caminha, olha qual é a realidade da sua vida. Mas se nós, preste atenção, se nós fomos libertos da maldição da lei e do pecado, a nossa realidade agora é a realidade de Cristo Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. Logo eu posso dizer para acusação e para condenação: eu sou filho de Deus, eu estou em Cristo Jesus, o sangue foi derramado, nada mais pode me condenar, porque aquele que subiu ao madeiro foi feito maldição em meu lugar. Se você crê nisso, diga glória a Deus.
Cristo se fez maldição em nosso lugar, para a glória do Senhor Jesus. Então nós cremos nessa cruz, nós cremos nessa mensagem, amém? Fala para o seu vizinho, você crê nessa mensagem? Glória a Deus. Se tiver alguém com sono perto de você, fala, acorda, é domingo de Páscoa, meu irmão. Pelo menos na Páscoa. Não durma no culto, aleluia. João capítulo 18, no verso 19. Nós cremos que na cruz tudo foi consumado para a glória do Senhor Jesus. João 19, no verso 28, a palavra diz, na verdade eu quero ler alguns versos antes. Abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 19. Vamos ler a partir do verso 1. João 19, 1. Vamos contar um pouco então dessa história da crucificação, de tudo que aconteceu com Jesus na cruz. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Verdade, o Senhor Jesus aqui já havia sido traído por Judas, como você conhece a história. Ele foi vendido por algumas moedas de prata. Os oficiais romanos foram buscar ao Senhor Jesus e aconteceu um impasse entre Herodes e Pilatos por conta da acusação que Jesus recebia, que era uma acusação injusta, mas o povo desejava a sua crucificação. Então, preste atenção, João 19, 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Verso 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus. E batiam-lhe no rosto. Esse texto, para quem não sabe, é literal, amém? Estamos aqui a descrever de fato como aconteceu a crucificação de Jesus. Verso 4, mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus, vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele nenhum motivo de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhe Pilatos, eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica, crucifica. Mas Pilatos respondeu, levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Verso 7, os judeus insistiram, temos uma lei. Amém? Preste atenção. E de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. É por isso que nós cremos que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, porque ele morreu em nosso lugar, ele cumpriu a lei. Verso 8, ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu nenhuma resposta. Vamos seguir no verso 16. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Verso 17. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Fala comigo, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então o Senhor passou durante a sexta-feira por algo muito terrível, por uma dor muito grande, pela crucificação. Nós vamos falar sobre alguns detalhes aqui, mas o Senhor então foi entregue à morte. Eu não sei se você sabe disso, mas soldados romanos, Pilatos e Herodes, não tinham capacidade de matar a Jesus, porque ele era o rei dos reis. Ninguém pode matar aquele que criou a vida. O próprio Cristo entregou-se à morte, e ele foi como uma ovelha calada que vai ao matador, porque ele sabia que ele estava entregando-se como sacrifício perfeito, para que todos nós hoje pudéssemos ter perdão pelos nossos pecados. A lei dizia lá, que nós lemos em Deuteronômio, que todos os anos o povo deveria ofertar animais ao Senhor e fazer sacrifícios, para que o sangue desses animais fosse expiado no altar do tabernáculo, como forma de perdão pelos seus pecados. Jesus
levantou-se como o Cordeiro perfeito, imaculado, sem defeito, que entregou o seu corpo e entregou o seu sangue, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para a glória do Senhor Jesus. Levanta as suas duas mãos e fala: eu sou perdoado. Aleluia! E nós não somos perdoados porque merecemos o perdão. Perdoar quando alguém merece o perdão é fácil, não é verdade? Você pode fazer algo de errado para alguém, e aí o que você faz para tentar se redimir? Você faz coisas boas, não é verdade? Quando o marido deixa a esposa chateada, o que ele tem que fazer? Buscar alguma forma, de resolver o problema, e ele busca um caminho para ser perdoado. A esposa olha o que ele tentou fazer e diz: tudo bem, eu te perdoo. É assim, amigo? É assim que funciona. Quando alguém tenta fazer alguma coisa para ser perdoado, é muito bom, é muito fácil. Mas eu quero te dizer uma coisa: nós não fizemos absolutamente nada, e mesmo assim Ele morreu por nós. Nós não fizemos nada. Nós não temos capacidade de receber esse perdão. O Senhor Jesus morreu por nós, muito antes de nós aqui havermos nascido. Significa que eu não tenho nada a ver com isso. Quem entende o que eu estou a dizer? Jesus morreu por mim, e a sua graça é suficiente para perdoar os meus pecados. O texto continua a dizer, verso 28, como nós estávamos a ler: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito, para a glória do Senhor Jesus. Depois de haver passado por todo o processo, que na verdade já estava profetizado, descrito por muitos profetas no Antigo Testamento, o Senhor Jesus finalmente entregou-se à morte. Ele disse: está consumado. E quando Jesus disse está consumado, na verdade ele estava dizendo: eu aqui estou finalizando aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu morri, e agora, por conta da minha morte, todos os meus filhos podem ser perdoados. Todos aqueles que se achegarem a essa cruz e tomarem posse da obra deste sangue poderão ser considerados filhos de Deus. Por conta desse sacrifício que nós estamos aqui, para a glória do Senhor Jesus. Levanta a sua mão mais uma vez e diga: eu sou perdoado por conta da obra da cruz. Aleluia! Isso tem que motivar o seu coração. Isso tem que motivar o meu coração, porque nós recebemos plenamente, por meio de Cristo, a obra do perdão. E esta é a nossa Páscoa. Páscoa, para quem não sabe, significa passagem. E foi algo estabelecido por Deus lá no Antigo Testamento, quando o povo estava saindo do Egito. Você se lembra da história das 10 pragas do Egito? Não se lembra? Quando o Senhor mandou as 10 pragas, a última praga consistia na morte do primogênito. E o que o Senhor diz? Que todas as famílias de Israel deveriam reunir-se. Todas as famílias do povo de Deus deveriam matar um cordeiro sem defeito. Eles deveriam comer a carne desse animal, deveriam comer o pão e passar o sangue desse animal pelas laterais das suas portas. E esse processo então chamou-se de passagem ou Páscoa, porque o anjo da morte passou e as casas que estavam com as suas laterais pintadas pelo sangue do Senhor Jesus tiveram seus primogênitos preservados. Amém? Eu sei que você conhece essa história. Então essa foi a primeira Páscoa. O Senhor estabeleceu aí então um ritual, mas este ritual do Antigo Testamento era apenas um símbolo daquilo que haveria de acontecer. Lá atrás os judeus tiveram que matar um animal e passar o sangue pelas laterais da sua casa, mas hoje nós já não precisamos matar animal nenhum, porque o Cordeiro perfeito entregou por nós. Assim como eles passaram por aquele momento, nós também hoje nos lembramos que nós estávamos presos no Egito. Nós éramos escravos do pecado, da maldição, da lei e da morte.
Mas hoje, por conta dessa obra poderosa, nós passamos por meio do sangue para uma nova vida. O povo foi tirado do Egito, onde eles estavam por mais de 400 anos, sem esperança, sem expectativa. Eles não tinham sonhos, eles não tinham projetos, eles não tinham nada, porque a única coisa que um escravo merece é trabalhar até morrer. Essa era a nossa condição quando nós estávamos atrelados ao pecado, no lamaçal do pecado, como diz o salmista. Mas glória a Deus, porque o Senhor passou e nós ressuscitamos com Ele para a glória do Senhor Jesus. Vou pedir mais uma vez, levanta sua mão e fala: eu sou perdoado pelo sangue de Jesus. Se você crê nisso, diga glória a Deus. A lei estabelecia que pecados só poderiam ser perdoados se houvesse derramamento de sangue. E é o sangue do Senhor Jesus que nos purifica de todo o pecado. O que nos purifica do pecado não é o nosso bom comportamento, são as nossas atitudes diante de Deus, não é cumprir uma agenda religiosa de vir ao culto todos os domingos. O que é que nós pensamos? Eu já ouvi pessoas a falarem por aí: eu vou à igreja no domingo para renovar o meu contrato com Deus. Eu vou no culto domingo para Deus olhar para mim e dizer: ah, ok, agora sim, poxa, o culto essa semana, filho, vai dar tudo certo na sua vida. E aí você vem para o culto, entra pela porta do prédio dizendo assim: Senhor, tá me vendo? Eu estou aqui, vem aqui, eu estou presente, estou aqui para dizer que nós estamos juntos, para renovar a nossa aliança, para renovar o nosso contrato. Quem pensa assim não entendeu nada do que Jesus fez. A obra do Senhor na nossa vida não tem nada a ver com o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Ela tem a ver simplesmente com o que Cristo já fez na cruz do Calvário. O que Cristo fez já está finalizado. É por isso que nós lemos em alta voz: Ele bradou: está consumado. Está consumado, está feito, está realizado. Em outras palavras, Jesus diz: a obra que eu planejei durante milhares de anos, desde que a lei foi instituída, está realizada. Eu estou aqui, eu fiz tudo o que era necessário, eu cumpri a lei, eu não pequei, eu entreguei o meu corpo, eu entreguei o meu sangue, e agora cabe a você apenas desfrutar do favor de Deus, porque o pecado que estava sobre nós foi removido em nome do Senhor Jesus. Fala pro seu vizinho: não tem nada a ver com você. Aleluia, aleluia. Não tem nada a ver com atividades humanas, não tem nada a ver com a nossa capacidade natural de perceber, porque como nós já lemos, o apóstolo Paulo disse: a pregação da cruz é loucura. Não dá para entender, não dá para compreender. Eu por tantas vezes olho para mim, olho para o meu coração e olho para tudo que Deus fez e faz na minha vida. Eu falo: Senhor, por que o Senhor insiste tanto em mim? Qual é a razão para um pecador como eu ter tanta misericórdia, tanta graça diante de Deus? Qual é a razão para alguém que tem as mãos sujas de pecado ser tão amado, tão abençoado? Fala comigo: tudo está no sangue. Eu quero dizer isso para você: está tudo consumado, está tudo feito. Nós fazemos parte de uma obra que já está realizada. Jesus já realizou a obra. Agora a nossa função é apenas desfrutar do que Ele já fez. Amém? A nossa função é apenas anunciar o que Ele já fez. Muitos pensam que estão diante de Deus para fazer alguma coisa, mas o que nós fazemos na verdade é dizer o que Ele já fez. Quem entende o que eu estou a dizer aqui? Você só está aqui porque está consumado. Nós nos levantamos todos os dias porque está consumado. Nós temos saúde para trabalhar, ou buscamos saúde para trabalhar porque está consumado. Nós vamos às células todas as semanas e levamos outras pessoas conosco porque está consumado. Nós nos reunimos todos os domingos aqui porque está consumado. Você vai formar uma família cheia da paz e da presença de Deus porque está consumado. Nós adoramos a Jesus porque está consumado. Nós ouvimos a palavra de Deus porque está consumado. Nós jejuamos várias e várias vezes ao ano porque está consumado. Tudo na nossa vida só existe porque um dia Jesus disse: está consumado, está tudo feito, está resolvido, a obra está realizada. Cabe a você apenas agora entrar nessa obra. Quem entende o que eu estou a dizer?
Agora você vai falar para o seu vizinho com muito carinho mais uma vez. Você percebeu? Está consumado. Aleluia. Está tudo feito. Está tudo realizado. O Senhor Jesus pavimentou todo o sítio para nós. Ele deixou todas as bases estabelecidas. E agora cabe a mim agradecer ao Senhor e entregar-me a Ele. Porque aquele que teve capacidade de me perdoar quando eu ainda era um pecador maldito, também terá graça para me fazer ser um vencedor em sua presença. Aquele que me olhou para mim quando eu não merecia, que olhou para mim quando eu estava longe, que olhou para mim quando eu estava enganado pelos meus pecados, este mesmo tem capacidade para me fazer ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, para me fazer viver pelo Espírito, para me fazer cumprir a sua palavra, tudo isso porque está consumado. E a palavra diz no livro de João que Cristo é o Cordeiro que foi separado antes da formação do mundo. Antes que o mundo fosse formado, o Senhor Jesus já havia separado o Cordeiro para o sacrifício. Já estava descrito. Antes que eu, você, que a terra viesse a existir, o nosso Deus já havia separado o Cordeiro para o sacrifício. Você se lembra da história de Adão e Eva, quando eles pecaram, quando eles erraram? A primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi esconder-se do Senhor Jesus. A palavra diz que eles buscaram construir para eles uma roupa de folhas de figueira. Fala comigo, folhas de figueira. Eles tentaram se esconder. É assim que acontece na maioria das vezes quando nós erramos com alguém, quando nós pecamos com alguém. O que é que nós buscamos fazer? Nos esconder. Quando você tem dívida com alguém, você procura encontrar a pessoa a qual você deve? É claro que não. Você evita ao máximo. É por isso que nós não fazemos dívida com o irmão da igreja, para não faltar no culto. Glória a Deus. Pega a lição, por favor. Porque senão o irmão vai faltar no culto porque ele não quer encontrar o irmão a quem deve. Misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Entenda o que eu estou a dizer. Quando você tem dívida com alguém, você busca o tempo todo fugir dessa pessoa. Porque a dívida produz vergonha. Fala comigo, dívida produz vergonha. Aleluia. E mais do que vergonha, a dívida também produz medo. Você está planeando ir para um lugar, mas aí você pensa, epa, fulano vai estar lá, e eu estou a dever para fulano, então eu não vou. É melhor eu não ir, é melhor eu não participar, porque eu vou encontrar aquele a quem eu devo. Assim Adão e Eva sentiram-se lá no primeiro pecado. Veja que isso foi estabelecido na primeira vez, quando o homem errou. Já foi estabelecido o princípio da vergonha e do medo. Eles estavam com medo de Deus. Mas é interessante que a palavra diz que Jesus apareceu. E qual é a expectativa que Adão e Eva tinham quando Jesus, ou quando o Senhor apareceu, como ele fazia todos os dias na viração do dia? Certamente Adão e Eva esperavam que eles iriam morrer, porque Jesus disse, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerão. O Senhor aparece na viração do dia. Com certeza Adão e Eva estavam cheios de medo, dizendo, agora nós vamos morrer. Perdemos a oportunidade, a nossa vida acabou, e eles se esconderam. Mas quando o Senhor Jesus aparece, Ele faz uma pergunta, você pode ler depois, lá em Gênesis, que é impressionante. Ele diz, Adão, onde estás? A primeira coisa que o Senhor diz para o homem que errou é, onde estás? Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus estava mais preocupado com ele do que com o pecado que ele tinha cometido. O Senhor estava interessado nele. O Senhor Jesus estava interessado na sua criação. Sabe por quê? Deus já havia preparado o cordeiro para o sacrifício. Então ele estava preocupado com Adão. Onde é que ele estava? Onde é que estava o coração de Adão? Por que Adão havia se escondido? E como eu te disse, eles construíram ou fizeram para eles roupas de figueira, porque eles perceberam que estavam nus, tinham vergonha, tinham medo. O que é que o Senhor Jesus fez? A palavra conta que o Senhor matou um animal e cobriu Adão e Eva com as peles deste animal. Sangue foi derramado, pecado foi perdoado. Fala comigo, sangue foi derramado e o pecado foi perdoado. Essa história era apenas um símbolo do que haveria de acontecer com Cristo Jesus. Muitos de nós tínhamos vergonha, medo, acusação, porque nós tínhamos uma dívida com Deus. Como é que eu vou dizer para Deus? Como é que eu vou me relacionar com Deus depois de tudo que eu fiz, pastor? Ah, Deus pode perdoar a Leila, talvez. Deus pode perdoar o Delmer.
Deus pode perdoar o Abílio, mas a mim não tem como. Meu pecado Ele não perdoa. Fala comigo: vergonha, medo, dívida. Aleluia. Mas o Senhor se manifestou, e quando Ele morreu na cruz, na verdade, Ele nos cobriu com as suas vestes. Agora nós estamos lavados pelo sangue do Senhor Jesus. E do mesmo modo que Ele diz para Adão: onde é que você está? Ele diz para mim e para você hoje: onde é que você está? Eu quero o seu coração, eu desejo o seu coração. E foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Aleluia. E é por isso que nós somos perdoados. Levanta sua mão mais uma vez, fala comigo: eu sou perdoado. Aleluia, aleluia. E essa não é uma obra nossa. Você pode aplaudir mesmo ao Senhor. Essa não é uma obra nossa, mas é a obra do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Uma morte literal, uma morte dura, uma morte intensa, uma morte vergonhosa, extremamente vergonhosa, porque apenas bandidos contumazes eram mortos na cruz. Apenas bandidos severos que carregavam o ódio da população eram mortos daquela forma. Agora pensa comigo, a palavra diz que Ele mesmo sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, pelo contrário, Ele esvaziou-se de si mesmo. É fácil submeter-se a alguém que está abaixo de você? Não é, não é verdade. Nós falamos aqui sobre o sonho de José com seus irmãos. Ele era o irmão mais novo e o sonho mostrava que ele e seus irmãos mais velhos deveriam submeter-se a ele. Não é fácil humilhar-se, subordinar-se a alguém que está abaixo de nós. Mas imagine comigo o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, aquele que era o Verbo, no princípio estava com Deus, e o Verbo era Deus, e por meio deles foram feitas todas as coisas. Imagine o que é que tinha no seu coração quando Ele percebeu, quando Ele assumiu o lugar que nós deveríamos estar para morrer por nós e ser humilhado na cruz do Calvário. Uma morte pública, extremamente vergonhosa. Ele foi, como nós falamos aqui, crucificado entre dois bandidos. Fala sério, que coisa horrível. Como é que pode um Deus tão grande ser tão gracioso comigo, com você? Tudo isso Ele fez para que a palavra se cumprisse, para que nós tivéssemos o perdão pelos nossos pecados. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E com tudo isso, nós cremos também que por conta desse sacrifício, o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores, levou as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas doenças. Mateus capítulo 8, no verso 17, a palavra diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças, para a glória do Senhor Jesus. Eu disse para você que o princípio de todas as coisas é o sangue do Senhor Jesus. Então, tudo o que nós precisamos está no sangue. A cura que nós precisamos está onde? No sangue do Senhor Jesus. Ele nos levou a esse ambiente e Ele é a cura que nós precisamos. Por isso eu quero te dizer, se há alguém entre nós que precisa de uma cura específica da parte de Deus, hoje é dia de você ser curado, porque o sangue foi derramado, e por conta do sangue que foi derramado, hoje nós podemos dizer: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. A enfermidade não pode fazer parte da nossa vida. Nós não podemos aceitar viver com a enfermidade. Mas o que é que nós gostamos de fazer? Conviver com a nossa enfermidade de estimação. É ou não é verdade? É a minha dor de coluna, é a minha dor no joelho, é a minha dor no pé, é a minha enxaqueca, é a minha doença. Mas essa doença não é nossa, porque Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Hoje coloque a mão sobre o seu corpo e diga: eu sou curado pelo nome do Senhor Jesus. Eu não aceito viver doente, eu não aceito viver na pobreza, eu não aceito viver na miséria, eu não aceito ver a minha família destruída, eu não aceito ver meus filhos nas drogas, eu não aceito viver com expectativa de dias maus, porque Jesus morreu na cruz, e se Ele morreu, está tudo consumado. Aleluia. O princípio de todas as coisas é o sangue de Jesus derramado por nós. Este é o princípio. Ele nos guarda, Ele nos protege.
E Ele nos abençoa ainda que passemos por dificuldades e problemas, porque Ele mesmo disse: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem diz amém aqui? Mateus capítulo 28, vamos seguir no verso 20. A palavra diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentre tantas coisas que Jesus levou sobre si na cruz, nós falamos aqui em primeiro lugar sobre as doenças, mas Jesus também levou sobre si algo que é fundamental, que nós tenhamos compreensão. Fala comigo. Ele levou sobre si a solidão. A palavra diz que quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, Ele disse: estarei convosco todos os dias. Nós não servimos a um Deus que está conosco no domingo enquanto estamos no culto, ou na semana enquanto estamos na célula. Nós não servimos a um Deus que está conosco enquanto nós nos portamos bem ou mal. Nós estamos servindo a um Deus que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se eu creio na palavra desse Deus, eu creio que eu não estou sozinho. Eu sei que tem dias que parece que você está sozinho. Não é verdade? Dias escuros, de solidão, dias que ninguém consegue perceber o que está no seu coração. É verdade, talvez você não consiga explicar. Eu te entendo, acontece com todo mundo. Mas esses dias de solidão, o seu coração parecer estar num vale de tristeza e amargura, olhe para a cruz, olhe para Cristo e lembre: Ele prometeu estar comigo até a consumação dos séculos. Eu creio, Ele vive dentro de mim. Meu Deus não me abandona. Meu Deus é fiel para cumprir as suas palavras. Ele está comigo todos os dias. Levanta as suas mãos e fala: Ele está comigo. Lá mais alto: Ele está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem noção do que você está a dizer? Será que nós temos noção de fato do que significa isso? Nós estamos dizendo que Deus está conosco e estará conosco todos os dias da nossa vida. Tudo por meio do sangue, tudo por meio do sacrifício, tudo por meio da obra do Senhor Jesus. Eu tenho a capacidade de dizer: Cristo vive em mim. Já não sou mais eu quem vivo, agora Cristo vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. Cristo em nós é a esperança da glória. O que isso significa? Que todos os dias eu posso me levantar e dizer: o Senhor Jesus é comigo. Se eu te dissesse aqui que amanhã você vai ser chamado para uma audiência com o presidente da República, como é que você se sentiria? Animado, não é verdade? Provavelmente você ia procurar uma roupa para a ocasião, você ia procurar preparar-se para a ocasião. Os rapazes iriam cortar o cabelo, as irmãs iriam no salão de beleza. Afinal, é uma reunião com o presidente. Não se encontra todos os dias com o presidente, e certamente a nossa expectativa seria grande. Mas nós não vivemos apenas com um presidente, nós vivemos com o Rei dos Reis dentro de nós. Ele fez morada em nós. Todos os dias eu posso ter a maior expectativa do mundo, porque o sangue foi derramado na cruz do Calvário. Essa é a verdade a meu respeito. Deus vive dentro do seu coração. O Senhor Jesus fez morada em nós. Ele habitava no tabernáculo lá no Antigo Testamento. Você já sabe dessa história, onde no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança, e ali habitava a presença de Deus. Mas a palavra diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e agora eu e você temos acesso à presença de Deus. Tudo por meio do sangue, tudo por meio da cruz. Ele vive em mim, Ele vive no meu coração, Ele vive no seu coração. Ele morreu e ressuscitou na cruz do Calvário. O nosso Deus vive para todos sempre. Aleluia. Levanta suas mãos comigo, fala mais uma vez: eu estou perdoado. Ah, se nós entendêssemos o que é viver com o Rei dos Reis dentro de nós, nossa vida seria outra. Nós percebêssemos o que é ter a palavra de Deus na nossa boca, nós percebemos o tamanho da obra dessa cruz. Acredito que nós vamos passar a vida inteira, nunca vamos compreender a totalidade dessa obra. Nós vamos viver toda a nossa vida aqui nessa terra sem compreender como é que Jesus teve tanta graça. Mas Deus é tão bom que Ele vai nos dar uma eternidade junto com Ele.
Fala comigo, nós viveremos eternamente com Cristo. Aleluia. E a palavra diz que nós vamos desfrutar da árvore da vida, que é Cristo Jesus. Eternamente nós estaremos aos seus pés. E eu acredito que até aqui a eternidade se cumpra, nós não compreenderemos de fato o que é o amor de Deus pela nossa vida, porque Ele morreu na cruz quando nós ainda estávamos longe, quando nós ainda éramos pecadores. Quem diz amém aqui? Apocalipse 1, no verso 18, a palavra diz: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Fala comigo, Ele tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Significa que o inferno e a morte são destinados apenas para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus podem crer tranquilamente: eu estou com Cristo, então a chave da morte e do inferno estão nas mãos dele. Eu não vou padecer. Fala para o seu vizinho: você não vai padecer. Quem crê no que eu estou a dizer aqui, você tem que ter esperança no seu coração, porque muitos vivem ainda sem essa consciência. Pensam que uma hora vão ser condenados, outra hora estão salvos. Uma hora são condenados, outra hora estão salvos. Mas não entenderam que o Deus a quem ele serve tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Se o meu Deus tem em suas mãos a chave da morte, eu não me preocupo com a morte. Como o apóstolo Paulo disse, morrer para mim agora é lucro, porque eu estou nas mãos do Senhor Jesus. Eu estou em Cristo e Ele disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque Ele morreu e ressuscitou. Da mesma forma eu estou tranquilo. A minha vida aqui nesse mundo pode acabar e vai acabar em algum momento, mas se ela acabar, eu estou tranquilo, porque eu estou nas mãos do Senhor Jesus. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra do Senhor Jesus para o seu coração. A morte não pode reinar na sua casa, a morte não pode reinar na sua família, a morte não tem poder no lugar onde você está, a morte não tem poder onde você coloca as suas mãos, a morte não tem poder sobre os seus filhos, porque nós estamos em Cristo e Ele tem sobre si, Ele tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Fala comigo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Por conta disso nós temos paz. A ressurreição de Cristo é a garantia de que nós podemos viver em paz com Deus até o final da nossa vida. A ressurreição de Cristo para nós é a chave que confirma: viva em paz, viva em paz, viva tranquilo, desfrute da vida, desfrute de bons dias, desfrute de dias felizes, faça da sua vida uma vida que vale a pena, invista a sua vida naquilo que é eterno. Você agora tem a autorização, eu não sei se você sabe disso, mas você está autorizado a viver para Deus, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Você agora está autorizado a desfrutar dessa vida, você está autorizado a prosperar, você está autorizado a ter uma família, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Nós estamos autorizados a reinar em vida, porque Ele veio, Ele cumpriu a lei, e por conta desse sangue nós temos todas as coisas. A ressurreição de Cristo não é para mim uma confissão religiosa monótona, repetitiva, que eu faço simplesmente porque tem um texto e diz que está escrito. Não! A ressurreição de Cristo para mim é a proclamação da minha existência. Eu só estou aqui porque você ressuscitou, Jesus. Se não fosse a sua ressurreição, onde é que eu estaria hoje, meu Deus? Onde é que nós estaríamos hoje? Onde é que estaríamos nós? A ressurreição de Cristo é a chave para a vida eterna, porque todos aqueles que creem na ressurreição viverão eternamente. Esse mundo vai passar, este céu e essa terra que nós conhecemos hoje vai terminar, tudo vai acabar, tudo vai terminar. Mas se eu estou no Senhor Jesus, eu creio, a morte não vai me alcançar. A ressurreição de Cristo, então, para mim, é muito mais do que um feriado, é muito mais do que uma Semana Santa, mas é a plena afirmação de que eu posso viver
tranquilo nos braços do Senhor Jesus? Levanta suas mãos e fala assim: eu posso viver tranquilo nos braços de Jesus. Aleluia, aleluia. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E a ressurreição de Cristo para mim também significa que eu tenho alimento todos os dias que eu preciso. Olha o que diz a palavra no livro de João, no capítulo 6, no verso 48. Jesus aqui está dizendo: eu sou o pão da vida. Fala comigo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou um pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quando Jesus diz a minha carne, ele está falando do seu próprio corpo, que foi entregue, açoitado e moído para que eu e você pudéssemos ter a vida. Sabe o que é que nós temos todos os dias disponível para nós? O pão da vida. E quando você se achega ao pão da vida, quando você come do Senhor Jesus e desfruta dele, você está dizendo: eu creio, eu viverei eternamente. E é por isso que nós estamos aqui hoje para ceiar. O pão e o vinho para nós, a ceia, não são apenas um símbolo que nós fazemos porque fazemos sem saber o que significa, mas é uma afirmação dessa palavra: Jesus é o pão da vida. Quem crê, diga glória a Deus. Verso 53, ainda no capítulo de João, no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, para a glória do Senhor Jesus. Verso 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu. E nada é semelhante àquele que os vossos pais comeram no deserto, ou maná, e contudo morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que os pais desses homens aqui comeram no deserto era o maná, ou seja, apontava para a lei, era o pão da lei. Mas agora, quando nós estamos na graça, nós comemos de Cristo, que é o pão da vida, e esse pão está disponível para mim todos os dias. Se eu me alimento de Cristo, eu permaneço nele. Se eu me alimento de Cristo, eu estou nele. E se eu estou em Cristo, ninguém pode me tirar dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque assim como ninguém pode tirar Jesus do Pai, ninguém também pode me tirar do Pai. Porque eu como do seu corpo, eu bebo do seu sangue, eu permaneço nele para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga aleluia aqui. E esse alimento produz vida. Esse alimento produz saciedade. Esse alimento produz para todo sempre na nossa alma uma satisfação que nos faz dar um motivo, ou que nos dá um motivo para viver, para existir, para realizar a nossa vida, para alcançarmos os nossos objetivos. Tudo está consumado. Fala para o seu vizinho: tudo está consumado. Fala para quem está atrás de você: tudo está consumado. Aleluia! Ele venceu todas as coisas, e por conta disso nós podemos desfrutar do Senhor Jesus. Nós estamos juntos até aqui. Agora eu quero voltar lá para o livro de Lucas, no capítulo 24, como nós lemos, verso 1. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado, e encontraram removida a pedra do sepulcro. Fala comigo: a pedra do sepulcro foi removida. Verso 3. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas.
Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, pois ele ressuscitou. Aleluia, aleluia. Verso 13: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então 2 dos homens que estavam com Jesus começaram a caminhar para uma cidade chamada Emaús, e certamente eles estavam a conversar, como o texto diz, sobre tudo o que havia acontecido. Então, com certeza, eles estavam a falar sobre Jesus. Eles estavam dizendo, com certeza, que estavam tristes, que estavam amedrontados, que estavam amargurados, porque afinal o mestre havia falecido, afinal o mestre havia morrido. Olha o que diz o capítulo, no verso 15: enquanto conversavam, preste atenção, e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nós estamos juntos até aqui. Jesus, depois de haver ressuscitado, amém? Os 2 estavam caminhando, conversando, sem entender nada. Jesus aparece, depois de haver ressuscitado, e começa a caminhar no meio deles. Verso 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Verso 17: e ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Em outras palavras, eles diziam: não é possível que só você não sabe o que aconteceu. Um homem acabou de ser morto, causou um alvoroço na cidade toda. Todos estavam concentrados na sua morte. Onde é que vocês estavam? É ou não é verdade? Seria alguém que não está muito ligado nas redes sociais hoje em dia. Olha o que diz o verso 19: que coisas? Perguntou ele. Jesus é maravilhoso, aleluia. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Verso 24: alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Verso 25: e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés, milhares de anos atrás, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais diante. Mas eles insistiam muito com ele, dizendo: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Fala comigo: então ele entrou para ficar com eles. Jesus, quando ressuscitou, seu primeiro caminho foi entrar na casa daqueles homens para ficar com eles. Sabe por quê? Jesus ressuscitou para entrar na sua casa. O objetivo da ressurreição de Jesus era entrar no nosso coração, era entrar dentro da nossa vida. O objetivo de Jesus ao ressuscitar da cruz era fazer parte da nossa história. Quando Jesus decide entrar na casa com aqueles homens, ele está dizendo: eu morri, eu ressuscitei, vocês ainda nem perceberam quem eu sou, mas eu estou aqui, eu entrei nessa casa, eu vou ficar com vocês, a partir de hoje eu vou fazer morada em vocês. Quem crê, diga amém. Verso 30: mas quando estavam à mesa com eles, olha o que ele fez: tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles. Fala comigo: Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles.
Aleluia. Hoje nós vamos todos juntos partir o pão, dar graças pelo sacrifício de Jesus. Verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Jesus apareceu, entrou na casa, e quando o pão foi partido, quando o vinho foi derramado, aqueles homens reconheceram: verdadeiramente era o Filho de Deus. Esse é o caminho de quem encontra Cristo Jesus. Não importa o que você viveu até agora, não importa como foi a sua história, não importa o que você viveu até hoje, não importa o que foi construído na sua vida, o que importa é que Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele quer sentar-se à mesa com você, Ele quer sentar na sua casa. Nós vamos partir o pão, nós vamos tomar do vinho, e todos juntos vamos dizer: Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele vive para todo sempre, o nosso Redentor está vivo! Ele ressuscitou, aleluia! E ao ouvir esta mensagem, sabe o que está acontecendo dentro de você agora? Seu coração está queimando, não é verdade? Tem algo dentro de si que está explodindo aí dentro. Sabe o que é isso? O mesmo Deus que apareceu para aqueles homens no caminho é o Deus que vive até hoje, é o Deus que reina até hoje, e é o Deus que te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer estar com o Pai, coma desse pão, toma desse cálice. Nós só vivemos porque Ele ressuscitou. Em nome de Jesus, levante as suas mãos comigo e diga: está consumado.